pessoal, tudo bem? Questão 98 do Enem 2020, certo? Uma questão que falava um pouquinho sobre fluxo magnético, né? Lei de Faraday. Eu farei com vocês aqui, né? A leitura dos itens. Eu vou resolver aqui, né? A questão e depois resolver aqui a questão e depois eu vou fazer o que com vocês? Explicar um pouquinho sobre a Lei de Faraday, certo? Tem caído algumas vezes no Enem e é bom ficar atento, certo? É uma questão que pra mim ela é difícil, certo? Por mais que ela seja teórica, é uma questão que envolveu um raciocínio aprofundado sobre o conteúdo, sobre o fluxo magnético, certo? E algumas sacadas do Enem, né? Porque assim, olhando por si só a equação, a gente poderia errar a questão, mas nós tínhamos que entender que era uma usina que não poderia alterar algumas propriedades da usina, certo? Vamos lá. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais da bobina resulta do aumento do... Pensa comigo. Vamos lá. Como é que seria a questão do fluxo magnético? O fluxo magnético é o quê? É BA cosseno θ, certo? Quando a gente tem a variação do fluxo magnético, ou seja, hora ele está máximo, hora ele está mínimo, a gente entende o quê? Que vai ser o campo, né, magnético vezes a área vezes o cosseno daquele ângulo dividido pelo delta t, certo? E aí, o que acontece? Vamos pensar no seguinte, para essa DDP aqui, ela ser a maior possível, o que nós temos que entender? Que esse tempo aqui, ele tem que ser o quê? O menor possível, certo? Então, olha só a letra A. O intervalo de tempo em que a bobina ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade do eixo de rotação do gerador. Então, aumenta o intervalo de tempo ou diminuição do intervalo de tempo? Diminuição, certo? Então, a alternativa letra A não pode ser, beleza? Olha a letra B. Aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio do aumento da sua área interna expostas ao campo magnético aplicado. Beleza, realmente, se eu aumentar essa área aqui, né, e aumentar o campo, vai aumentar a minha diferença de potencial. Mas aí eu quero que vocês pensem e imaginem como que lá na nossa usina, com aquelas barragens tudo já formadas, a gente vai conseguir aumentar esse campo magnético e essa área daquelas bobinas. Não tem como a gente fazer isso. Ele está falando por uma questão meio que climática ali. O que vai fazer com que aumente de uma forma natural, sem mexer na estrutura? Então essa letra B aqui, por mais que ela esteja certa, certo? E a gente pode alterar o B e a área para poder aumentar a diferença de potencial, isso aí de uma forma mecânica, só que lá naquela barragem a gente não vai conseguir fazer isso, beleza? Ó, letra C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas. A gente pode sim, tranquilo, aumentar esse campo magnético. Só que, caraca, imagina a reforma que tem que fazer naquela barragem para poder fazer essa questão, certo? E ele está perguntando de uma forma natural, como é que isso consegue aumentar a diferença de potencial. Então, também não pode ser letra C. Olha a letra D, que no caso é a nossa resposta. Até vou assinar aqui D como resposta, certo? Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio do aumento da sua velocidade angular. Gente, vamos pegar aqui, ó. Esse tempo aqui, ele não tem que diminuir para que esse cara aqui aumente? Sim. Então pensa comigo, se nós pensar aqui na velocidade angular é 2πf, só que a frequência é o inverso do período. Aí eu troquei aqui, ó, 1 sobre t, certo? Então, velocidade angular é 2π sobre t. Se nós isolar o t, vai ficar 2π sobre ômega, certo? Que é a velocidade angular. Nós trocar aqui, ó, no ΔT, vai ficar BA cosseno θ, 2π sobre ômega. Vai multiplicar pelo inverso do segundo e o ômega vai vir para cima. Se eu aumentar a velocidade angular de rotação daquela minhas pás, eu aumento quem? A minha diferença de potencial. Que no caso seria quem? A resposta letra D. Eu vi algumas resoluções por aí que o pessoal falava de outras coisas, mas a forma que eu acho que é mais tranquilo dos alunos entenderem é dessa forma aqui, beleza? Se eu aumentar a velocidade de rotação daquela minha pá que eu tenho aqui embaixo, certo? Olha só, fazer ela rodar mais rapidamente para cá, o que acontece? Vai aumentar quem? O minha DDP. Aí eu botei aqui a barragem, ó, certo? A barragem ela está aqui, ela vem água, e essa água que ela vem aqui, ela faz com que gire essas pás, certo? Essas pás aqui, claro que de uma forma mais sofisticada, eu botei aqui uma forma para a gente poder resumir para vocês. Ela está submetido, né, o norte magnético e o sul magnético, a diversos ímãs fortes aqui, potentes, certo? Quando a gente consegue colocar, tá vendo essa região aqui? Ela é uma área máxima. E aqui, quando ela fica reta aqui, é uma área mínima. Então tá vendo que ora o fluxo ele fica máximo, ora o fluxo fica mínimo? Essa variação desse fluxo que eu coloquei aqui, hora máxima. Olha, pensa no seguinte, a gente está olhando de cima agora. Pega essa estrutura e veja ela de cima. Tá vendo que aqui, ó, tá entrando o máximo aqui, ó, de campo magnético? Olha aqui, tá vendo que tá entrando
essa região aqui seria essa parte aqui, ó. Tá vendo que agora ela tá entrando um pouco? Então a variação dela entrar muito para entrar pouco faz com que ela tenha o quê? Uma variação do fluxo magnético. Isso aqui num tempo, num determinado tempo. E essa variação desse fluxo magnético, ora entra bastante, ora entra pouco, ora entra bastante, ora entra pouco. Em relação ao campo magnético aqui, a gente consegue fazer o quê? Uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que você tem na sua casa, que é 220, certo? 110 volts. Claro que a diferença de potencial gerada aqui é uma diferença de potencial muito gigante, né? 6 mega volt, tudo mais. Que aí lá para sua casa, ela vai passando por redutores de tensão até chegar lá 220 na sua casa, certo? Então, para a gente poder revisar a lei de Faraday, beleza? Não pode esquecer dessa equaçãozinha, certo? BA cosseno θ sobre T, certo? Que é a variação do fluxo pela variação do tempo. E aí, indo mais adiante, a questão explorou essa questão da velocidade angular, certo? Eu achei uma questão difícil, por mais que ela seja teórica, porque você tinha que pensar bastante coisa. Para poder errar a questão era fácil, beleza? Errar é tranquilo. Então, assim, é uma questão que dá para revisar a longo prazo, beleza? Muito obrigado, segue, compartilha e até a próxima. Coloque essa questão para revisar, ok? Um abraço. Damn.